Hola, mi gente! Fala aí, mãe. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? É pra falar espanhol, porque hoje a gente vai fazer um vídeo contando do momento que a gente foi morar na Argentina, porque vocês pediram. Outro vídeo com a Mamis, que eu vou deixar aqui no final, pra quem não assistiu. Você gostou? Gostei. Ah, eu fiquei nervosa, né? Mas ela tá aqui de novo, porque a gente pediu. Isso. E hoje a gente vai contar sobre esse momento da mudança pra Buenos Aires pra gravar a novela, certo? Bom, como foi saber que a gente ia ter que mudar de país, que a gente ia lá pra Argentina, mãe? Então, quando o diretor falou que ia gravar na Argentina, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que falar, eu fiquei pasma. Eu falei, como assim? Aí ele sentou, explicou que era uma novela que já havia, que ia acontecer na Argentina, que existia, e que teria que ser gravado lá na Argentina. Mas o que você sentiu? Medo? Senti uma coisa assim enorme dentro do meu coração, não sabia se era medo, se era aflição, se era alegria, né? Porque, nossa, ir para outro país, né? Gravar com a minha filha, mas aí caiu a ficha. E a minha família, e meu marido, e o meu filho, que eu não desgrudava do meu filho. Aí eu vou fazer um adendo aqui, que é uma coisa que eu não sei se ela vai falar. Mas a primeira coisa que eu falei quando eu soube dessa história toda... Você vai falar? Você sabe o que eu tô falando? Sim. O que é? A minha filha perguntou: mãe, e meu pai e meu irmão, eu só vou se o Kleber ficar com meu pai. Foi. É exatamente isso. Porque eu falei assim, ela não vai querer ir e deixar meu irmão aqui. Ela vai querer levar ele. Mas eu não vou deixar meu pai aqui sozinho e todo mundo ir pra lá junto. Então a primeira coisa que eu falei pra ela foi, eu só vou se a gente for e eles ficarem juntos. Porque não era justo alguém ficar sozinho na história. E ao mesmo tempo a gente conversou com ele também, porque eu lembro disso. E ele apoiou, ele já tinha 14 anos, ele já tinha consciência, né? E na época ele falou, não, vocês têm que ir, tudo isso. Foi uma coisa conversada com toda a família. Ele falou assim, vai mãe, eu fico mãe com o pai, vai com ela mãe. Nossa. Você vai, daqui a pouco ela tá chorando e eu também. Mas assim, né? Então só pra resumir, não foi fácil não tomar a decisão de ir pra lá, até porque agora é muito fácil falar Chiquititas, todo mundo sabe do que se trata. Naquele momento ninguém tinha a menor ideia do que era, então era arriscar mesmo, separar toda a família pra um projeto que a gente nem sabia no que ia dar. E hoje em dia, se existe um projeto, fala, tem que mudar para tal país. Você vai dar um Google e descobre sobre aquele país. Naquela época a gente não tinha isso. Eu acho que eu só sabia, sei lá, que tava na América Latina e olhe lá se eu sabia disso, assim. Você sabia de alguma coisa te chamava a atenção? Você tinha algum conhecimento sobre a Argentina? Tinha, o Maradona só. Só o Maradona. Não, eu não sabia, fiquei muito nervosa, não sabia quanto tempo ia demorar até lá, como é que ia, quanto tempo ia ficar de avião. Mas a gente ia perguntando para algumas pessoas e perguntei pro meu filho, ele correu, ele sempre gostou muito de estudar geografia, ele foi nos livros procurar saber quanto tempo. Ai, gente, como a realidade mudou, né? Nossa Senhora. E a Flávia também, né? A Flávia, ela tinha ido, ela chegou a ir, né? Antes que a gente fosse, senão ela foi conhecer o lugar onde que nós íamos morar, os apartamentos. Quando nós fomos, já tinha ideia mais ou menos como que era. Tá, e quando a gente foi pra lá, como que foi pra você essa adaptação? Descobrir o país? Então, primeiro foi um susto, porque nós chegamos lá em Buenos Aires por volta das 8h30 da noite, né? E achei, disseram que era 1h e pouco, nós estaremos em San Isidro, onde nós iríamos morar. Que do aeroporto até onde a gente ia morar era 1h30, mais ou menos. Só que teve um acidente lá na estrada, nós demoramos quase 4 horas. Então aquilo foi deixando a gente meio... mais aflito, né? Mais angustiado. E também teve um fator, porque todos nós que fomos, deixamos para quando chegassem lá, ligar para casa. Ai, é mesmo. Não tinha essa coisa de celular, de WhatsApp, de gente, vamos voltar à realidade de mais de 20 anos atrás. Aí eu já fiquei preocupada com meu filho e com meu marido, porque foi, nossa, são 11 horas da noite. Eles não vão ter notícia, não tem notícia, não tinha telefone, não tinha celular. Não tinha internet pra você ver o estado do voo. E aí chegamos na nossa casa, era mais ou menos umas 11 horas da noite, 11h30. Eu nem quis saber como era o apartamento, eu só queria um telefone para ligar para casa.
E eles estavam esperando, todos ansiosos, e eu fiz de conta que estava tudo bem, mas eu estava super nervosa, que eu estava longe deles. Mas saímos para jantar, as mães, e aí a gente já foi se alegrando, e no outro dia começou uma vida totalmente diferente pra gente. Ai, nossa, até me emociona um pouco pensar, porque assim, a gente, quando criança, não tem essa noção, né? Dessa angústia toda que eles estão vivendo, dessa preocupação, ela lá fazendo tudo aquilo por mim, mas pensando o tempo todo no meu pai e no meu irmão, tipo, fingindo que tava tudo bem, mas nem ela sabia direito o que tava acontecendo, como que tava. E chegar num lugar à noite é sempre muito estranho, né? Porque você não tem noção direito de como são os espaços, de como são os ambientes. E eu lembro da nossa chegada naquele prédio, parecia uma coisa meio de terror, mas era só porque era noite, porque você não conhece nada. Exatamente. E depois o prédio era uma delícia. E aí, naquele momento, pediram pra gente escolher aonde a gente queria morar, né? Tinha as opções dos apartamentos, você lembra disso? Não, nós já estávamos marcados. Então, mas aí falar pra ter... Porque daí eu lembro que eu escolhi ficar, por exemplo, perto da Fernanda. Sim, a gente quer morar no, tipo, no mesmo prédio, isso. Então foi um momento meio que se definiu quem ia ser, tipo, vizinho de porta de quem ia ser o que, foi naquele momento. Exatamente, foi isso. E aí começamos a vida lá. Aí pra você, como que foi a adaptação do país, a questão do idioma, né? Porque não falavam uma palavra de espanhol. Não, nós não falávamos. Mas nos entendíamos. Todas as mães juntas, quando uma tinha uma dúvida com alguma coisa, mostrava quando... Primeiro lugar, fazer compra no mercado. Elas andavam em comboio, ninguém saía sozinha. No começo era tipo os grupinhos, depois todo mundo ficou independente. Nós tínhamos lá esperando por nós, inclusive um dia a Areta pode falar sobre a Suzana, que foi muito legal. E ela no outro dia de manhã, ela já estava lá à espera com uma van. Deixa eu explicar. A Suzana era a pessoa que estava preparada, porque ela falava português também, em orientar as mães em tudo que elas precisassem e tudo que a gente precisasse também. Ela fazia esse meio de campo entre as mães e a produção, entre as mães e todo o pessoal da Telefé. Então, ela acompanhava até o mercado, mostrava onde era, levou até a escola. No dia de comprar o uniforme, ela que levou todo mundo na loja. Então, ela ia ajudando também com essa questão do idioma, assim. Dava pra gente pedir auxílio pra Suzana. Suzana, tô precisando de tal coisa, o que eu faço? Era a Suzana que ia dizer como resolver. Isso, e como nós só saíamos juntas, né? Então, não tinha muito problema, não. Nós não tivemos nenhum problema com o idioma. Tia Lídia falava um pouquinho de espanhol. A Lídia, sim. Um pouquinho não, ela falava, porque tinha morado, né, no Chile, também ajudava, que era mãe da Francis. E depois elas foram se jogando, né? Exatamente. Fomos nos jogando, uma olhava pra cara da outra quando não entendia. E você lembra de alguma coisa que aconteceu, assim, de alguma confusão com o idioma? Isso eu lembro. Isso é bem legal. A escola, a Suzana deu todo o material, a escola deu todo o material pra você, mas faltou, pra você não, pra todos. Mas faltaram algumas coisas que a gente sabia que criança gosta de levar pra escola. Que precisa. E ela precisava de cola. E nós fomos lá todas, 3 ou 4 mães juntas. E fomos numa papelaria, que tem um outro nome, né? E eu pedi cola. Quando eu pedi, um balconista olhava pro outro e ria. Ou olhava pro outro e ria. Cola! Cola! Cola em espanhol é bunda. Pois é. Imagina a situação. E uma mãe olhar pra outra, é cola. É cola, gente. A Argentina, os diretores, a produção sempre foram maravilhosos, não tenho o que falar. E nós tínhamos uma pessoa que fazia a limpeza 3 vezes por semana. Ai, sério? Sim. Nossa, como a gente era chique. E também tínhamos um senhor que fazia, ela fazia as mais leves e tinha o São Francisco que fazia as mais pesadas. Tipo, então, se desse algum problema assim de... Mas ele ia, arrumava tudo. Ele ia toda semana. Que legal. E a primeira vez... Porque com a criança não se importa com essas coisas, né? Eu não lembro. A dona Fátima, que adorava fazer um arroz e feijão fresquinho pra minha filha. Era famoso arroz e feijão da minha mãe lá na Argentina. Nossa, o pessoal gostava muito do meu feijão. E eu tinha que levar. Ela estava saindo da escola, eu fiz a comida dela que a gente levava pra almoçar lá no... Fazia marmitinha. A gente comia lá no Chique Fuxico, que era o espaço que a gente tinha ali pra se reunir antes de começar a gravar. Exato. Eu cheguei pra ela e pedi pra ela, por favor, tirar a comida. Falei, tirar. Que tinha ficado lá, né? Que tinha ficado. Tirar a comida da mesa. Tudo bem, passamos, fomos fazer compra, eu e as minhas amigas, que a gente vivia nos mercados. Quando ela voltou. Quando eu voltei, arrumar janta pra ela, cadê a comida? Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha nada. E a Areta sempre foi muito bem pra comer. Aí quando no dia seguinte, quando a pessoa chegou lá, você foi perguntar.
Eu perguntei pra Suzana. Falei, olha, eu deixei a comida, o que ela fez, sumiu. Você, tipo, Ela falou, o que você falou? Eu falei, pedi pra ela tirar. Eu falei, então ela tirou. Jogou fora. Ela jogou fora. Tirar é, tipo, Tirar jogar fora. Ela jogou toda a comida fresquinha, tudo fora. Nunca mais falou pra tirar nada Nunca de nenhum mais. lugar. Mas ela tirou. Pois é. Carne. Quer dizer assim, né? Pode tirar aqui, pode levantar, né? Não, teria que ser levantar. Porque daí é, tipo, você retirar o negócio que tá ali e colocar onde tem que colocar mesmo. Aí você levanta a mesa, tira as coisas da mesa. Tiraram mesmo, é jogar fora. Ai, que confusão de idioma. Um dia eu preciso fazer um vídeo só sobre isso. E quando que a gente começou a se sentir em casa? Eu devo ter sido muito rápido. E pra senhora? Olha, tirando a saudade que eu tinha, eu sofria muito com esse lance de saudade. Mas eu nunca quis deixar minha filha triste com nada. Nunca deixei a Areta me ver triste. Ai, minha mãe. Mas foi difícil isso, mas eu, muito rápido. Não sei se é porque éramos em 8 pessoas lá com seus filhos. Sempre juntos, sempre né? juntas, uma alegrando, levantando a outra. Porque não só eu tinha deixado meu filho em São Paulo, como as Todo outras mundo também. tinha deixado Quase alguém. todos. E eu acho Isso. que uma coisa que foi legal também, quando a gente foi morar nesse prédio, a gente tava meio que estreando, né? Ninguém tinha morado nessas casas. Então, quando a gente chegou, não tinha sofá, não tinha cortina, era tudo muito básico. Tinha as coisas, assim, essenciais, né? Geladeira, cama, danana. E aí, eles deixaram a gente escolher, por exemplo, na hora de fazer os sofás, cada uma pôde escolher o estofado, a cortina, assim. Você começou a deixar aquela casa com a tua cara. Eu acho que isso foi muito importante. Por mais que muitas coisas fossem iguais em todas as casas, tinha coisas que tinham exatamente a personalidade de quem tava morando ali. Então agora fala um pouquinho da rotina. A minha, todo mundo já acho que já conhece, porque a gente já contou sobre isso 1000 vezes. Como que era a rotina das mães? Bom, você saía para a escola, eu dava uma ajeitada na casa, lavava, né, tudo que tinha que fazer, deixava tudo arrumadinho e ia providenciar seu almoço, ia no mercado, no açougue, dar uma volta na cidade. Quando dava tempo. Porque não dava tempo, depois eu vinha fazer o almoço e ia pra Telefé levar o almoço. Juntava-se 3, 4 mães, ou íamos com a perua. Vinha uma van lá buscar as mães pra que elas levassem o nosso almoço lá na Telefé. Ou íamos de carro, de remis, né? Tipo um Uber na época. Então era o seguinte, a escola ficava a 1 quarteirão da Telefé, do estúdio onde a gente gravava. Então a Suzana, que a gente comentou no começo, pegava a gente na escola e a gente ia caminhando até a Telefé. E um carro buscava as mães em casa, lá no prédio, e levava elas até a Telefé. Então a gente chegava lá e elas estavam lá com o músico gostoso pra gente comer. Isso, arrumávamos, né? Tinha 3, 4 mesas pras meninas, todas juntas, a gente né? sentava ali, as marmitas. As marmitas. Gente, posso falar uma coisa agora? Eu não consigo lembrar de um momento melhor na minha vida, assim, tipo, do sabor da comida da minha mãe, como naquele momento. Eu falo pra ela fica triste às vezes que eu falo, mãe, o teu feijão nunca mais foi aquele. É incrível, né? E ela faz igual, mas pra mim eu não sei se era tão especial aquela comida, até porque não existia comer isso na Argentina. Ninguém comia um prato de arroz com feijão e carne, por exemplo. Lá não é comum isso, né? E todos os dias minha mãe fazia aquela comida fresquinha pra eu comer, assim. Então, a minha melhor lembrança da comida da minha mãe é nesse momento, morando na Argentina. Chato, né? Você viu? Não é chato, mãe. Não é chato, é verdade. O que eu vou fazer? Eu acho que é reconhecer o amor que existia ali. Você tava vivendo, se dedicando. Claro. Eu tava ali pra isso, pra servir você, te deixar feliz, né? E era isso que eu procurava fazer todos os dias, né? Pra cuidar, né? Como mãe, assim, dar tudo que podia dar. Mas todas as mães faziam isso. Eu ia falar exatamente o contrário. Tinha mães que às vezes, tipo, levava pra lanchonete pra comer. Você cozinhava todos os dias. E como que era a convivência e a amizade com as outras mães? Olha, eu não tenho o que falar. Pra mim, elas eram minhas irmãs. Eu me dava bem com todas e todas se davam bem comigo. Eu nunca tive problema nenhum com elas. A minha mãe tá falando da experiência dela. É claro que, como em qualquer família, deve ter tido alguma briga, alguma coisa. Gente, sempre tem, que nem com as crianças. Mas, no geral, a convivência era muito boa, assim. Porque a gente precisava se unir, né? A gente precisava estar ali junto mesmo. Porque fácil não era pra ninguém. Tava todo mundo com uma parte da família aqui no Brasil e a outra parte pequenininha lá na Argentina. Uma coisa muito legal que eu vou deixar bem registrado é que sempre, não tinha uma semana que a gente não fazia um chá na casa de alguém à tarde. Ai, que bonitinho! A gente lá trabalhando e elas tomando chá! Tomando chá e
Comprávamos Brincadeira, tá certo. medialunas. Imagina, ficar lá só pra trabalhar pra gente. Gente, era muito legal. Enfim, elas realmente se acompanhavam, porque, né, naquele momento à tarde, a gente tava lá gravando, elas estavam sozinhas. Se elas não estivessem juntas, elas iam estar o quê? Chorando de saudade do povo que tava aqui no Brasil. Então, graças a Deus, né, E de vez em uma quando, nova família. claro, nós íamos também lá pra produção, né? Ficávamos lá, jogávamos, tivemos até jogos, Porque a gente tinha um espaço lá pra ficar no nosso tempo livre. Que não era muito, mas às vezes, por exemplo, entre uma cena e outra, se tinha um tempinho, a gente podia ir pra esse lugar e ficar lá, ficar estudando texto, ficar fazendo lição. Então elas tinham liberdade de estar sempre ali também. Sim. Pra quando os filhos estivessem ali, poder estar junto, poder ajudar. Então muitas vezes elas iam pra lá quando via que o filho ia ter esse tempo livre. Às vezes não tinha quase nada. Eu vou fazer uma pergunta que eu já até sei a resposta, mas eu preciso perguntar. O que você mais sentia falta daqui do Brasil? Eu sei que você vai falar que é teu filho, que é teu marido, eu já sei. Vamos pular a parte da família, porque é lógico que era o filho, né? Isso. Mas tinha alguma outra coisa que não tinha lá, que você sentia falta? Não. Não, tava tudo ótimo. Tava tudo ótimo. O problema mesmo era a família. Era você não família, sentia falta da comida, você cozinhava. Eu levava até, né? A música, sei lá, as pessoas. Não, porque eu fiz aquele círculo de amizade, então a gente tava sempre se em casa. sentia muito em casa, Isso. é verdade isso. Como vocês sabem, ou a maioria de vocês, eu fiquei lá do comecinho ao fim da novela, né? Meizinha também, lógico, porque eu não fiquei lá em nenhum momento sozinha. O que aconteceu? A gente passou por muitas temporadas, então durante isso muita gente foi embora. Chegaram novos e alguns iam embora. Poucos foram os personagens que saíram sozinhos, né? Geralmente era um grupinho de gente que ia embora. Isso. Eu tenho muitas lembranças tristes, horrorosas, desses momentos onde a gente que se sentia como família tinha que se despedir daquelas pessoas e continuar lá. Eu lembro da dor que eu senti, lembro da dor que as minhas amigas que continuaram junto comigo sentiram, mas eu nunca parei pra pensar como que era pra você, como que foi pras mães, assim, esse momento. Olha, eu não queria pensar naquilo, sabe? Porque cada mãe, cada criança, porque eu me acostumei muito com as minhas sobrinhas, que todas chamavam de tia. Então, era triste de pensar que as meninas iam embora e que as mães também, sabe? E eu pensava muito em mim, mas eu pensava mais na Areta. Sempre pensei mais nela, como que ela vai fazer, como que ela vai ficar, porque eu sei que ela é grudada, eu sei que ela adora essas meninas, como que vai ser. E eu pedia força pra mim, pra poder passar pra ela. Mas eu senti muito, cada uma era um pedacinho que vinha, que me deixava lá. Eu fiquei ruim agora, hein? Porque era muito difícil, gente. E é inacreditável como falar disso dói até hoje. Dói. Porque, assim, a gente sabia que por um ponto, quando foi pra Argentina, né, a nossa família continuava aqui, que a gente ia voltar e que ia ter eles. Já essas pessoas, depois que você separa, você não sabe o que vai acontecer. Isso. Porque tinha gente que nem era de São Paulo, que ia para suas cidades, então você sente que você tá perdendo alguém que você não sabe quando você vai ter aquilo de novo, assim. E ela falou isso agora, que ela sentia pelas crianças. Eu também senti muito por algumas mães, porque elas se tornaram minhas tias, minha família. Eu lembro quando a Ana Olivia foi embora. A Ana Olivia, que fez a Tati, e a tia Neide era muito, muito amiga da minha mãe. Então, em momentos que minha mãe viajou, por exemplo, que ela tinha que vir pra ver meu irmão, por exemplo, eu ficava na casa dela. A Ana Olivia, eu lembro que a produtora, como a Ana ficou muito tempo lá e uma das produtoras gerais sabia que ela era muito próxima, tipo minha irmãzinha mais nova, quando ela foi sair da novela, a produtora me chamou, falou: eu preciso te contar uma coisa, eu preciso que você seja forte. Então, assim, imagina o tamanho da dor que isso gera numa criança, assim, que até a produção meio que começou a me preparar pra aquilo, porque era tanta gente que eu amava que tava indo embora, que chegava uma hora que eu falei assim: eu não quero mais isso aqui, não quero mais, entenderam? Um negócio, e algumas vezes eu falei: eu quero ir embora, porque eu sentia que eu não aguentava mais sofrer aquela despedida contínua o tempo todo de alguém que eu amava indo embora. Mas enfim, isso com certeza deve ter me feito uma pessoa mais forte. Isso. Vamos buscar o lado positivo disso. E como que foi, mãe, quando a gente soube que ia acabar, que a gente ia voltar? Eu fiquei muito feliz. Primeiro momento, porque eu ia ficar junto com meu filho de novo.
Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste porque eu sabia que a Areta era apegada demais com o pessoal da produção, com todos de lá. Era um constante sofrimento o negócio. Aí eu falei, aí agora, e cada um, eu tenho até, eu não sei se eu consigo recuperar um vídeo gravado. Você gravou a mensagem de todo mundo pra mim. Falando dela. E muita gente não aguentava dentro de si. Quando iam falar, as lágrimas corriam, que a Pata ia embora, que ia embora. E aí... Engraçado, que em seguida a novela acabou, não foi? Porque foi assim, deixa eu resumir uma coisa muito rápida. Antes da novela acabar, ela passou por várias questões. Ela quase veio ser gravada aqui no Brasil, no SBT. Ela ia depois continuar sendo gravada lá. E aí, em cada situação, em cada hipótese, um grupo continuava, um grupo ia embora. Em uma dessas situações, me falaram, Areta vai embora. E eu já tava... Virava e mexia, a gente falava, já não deu, vamos embora, não sei o quê. Então, eu ia embora. Depois que eu decidi que eu ia embora, a novela decidiu que ia acabar. Enfim, nada. Aconteceu que a novela ia acabar. Então, eu acabei junto com a novela, né? Tudo acabou junto. Mas quando eu soube, também eu lembro disso, porque daí eu já tinha 15 anos, eu tenho essa experiência. Quase 16, né? Quase 16, assim, eu lembro bem disso. A gente ficou feliz. Pronto, tudo bem, deu, né? Ciclo fechado, muito bem realizado, foi ótimo, foi maravilhoso, vamos voltar pra casa. Isso é a parte racional da coisa, estamos voltando pra casa. Aí depois vem a parte de que ali também virou tua casa. E aquelas pessoas viraram a sua família. E aí, por mais que quando a gente tava morando lá, a gente viesse de vez em quando ver a família, não ia acontecer a mesma coisa. A gente não ia ficar voltando pra Buenos Aires porque ia fazer o quê? Não tem como, né? Então, depois vem o lado do desespero, de falar, peraí, eu tô perdendo tudo isso aqui, tô perdendo isso daqui, depois de quase 4 anos. Então, assim, a gente já tava muito adaptada, aquela já era a nossa vida. E aí, enfim... Não foi nada fácil, mas era o que tinha que ser também. Tinha todo o lado bom de voltar a estar juntos de novo, voltando pra casa. E aí ficou a coisa difícil agora pra eu falar, né? Porque vocês conhecem minha vida, sabem que eu já voltei muitos anos pra Argentina, morei lá, trouxe meu argentino. Mas a senhora, quando pensa aqui, que a senhora mais sente saudade de lá, mãe? Areta, eu sinto saudade de tanta coisa de lá. Minha mãe ama... Eu amo a Argentina. Argentina, ela é tipo louca que nem eu com a Argentina. Sabe, nós fizemos bons amigos. Eu gostava até do ar que eu respirava da Argentina, eu achava que era diferente. Mas né? Tinha menos poluição, tem mais que árvore. Posso também, como a minha filha também tem uma casa lá, sempre que eu posso eu vou pra lá. A minha mãe fala pra ela ir conhecer outro país, ela fala, mas por que a gente não vai pra Argentina? Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, vai viajar pra algum canto. Não, eu queria ir visitar você quando eu tava morando lá. Mas eu acho que, assim, o que a gente mais sente falta é uma coisa que... Mais sente falta não, o que mais sente saudade, eu acho que é... da realidade que a gente vivia com aquelas pessoas e que isso não tem mais como viver, porque já foi, já passou. Você pode voltar lá 1000 vezes, você vai viver uma experiência nova naquele lugar que você ama, que é muito legal. Isso. Mas o que foi vivido é só saudade mesmo, né? Isso, mas ficou uma coisa linda na vida, né? Foi uma passagem maravilhosa, que eu só tenho bons momentos, principalmente do jeito que os argentinos te tratavam, te tinham como filha, né? E isso me deixava feliz, de ver que você era muito feliz lá. Ai, é isso. Eu me segurei aqui porque, olha... eu também. A gente se emociona porque mexe com a nossa história e com a dificuldade que foi e o quanto a gente teve que abrir mão para poder viver essa história, que valeu muito a pena. Eu só tenho, assim, na minha vida que agradecer muito a minha mãe por tudo que ela fez, o meu pai e o meu irmão por terem entendido e vivido com a gente tudo isso, assim, mesmo que à distância, né? Claro que quando eles podiam, eles iam visitar, mas pra família toda não foi fácil. Quando a gente voltou a morar junto, não foi fácil, porque estávamos todos adaptados a viver de uma forma diferente, então a gente teve que reaprender a viver como família. Então, assim, eu só tenho que agradecer o amor e o esforço de todos, assim, de fazer com que o meu sonho desse certo. Então, eu só tenho que agradecer mesmo. Eu queria agradecer a minha família, né, meu marido, principalmente a você, minha filha, porque foi muito bom o que a gente passou. E a minha filha em especial, o Kleber, né? Porque o Kleber é que me deu força pra ir. É isso. Bom, com certeza a gente não contou muita coisa. Talvez tenha que fazer vários vídeos para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Mas essa é um pouquinho da nossa história, desse momento que a gente teve que sair do Brasil para viver
tudo que foi Chiquititas nas nossas vidas, né, mãe? Foi. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo e fiquem por aqui sempre perto da gente, tá? Beijo e até a próxima.